Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está escutando, ouvindo, assistindo esse podcast, mas eu quero te dizer que então, se você está aí pelo YouTube, já deixa seu like, já compartilha. Se você tem sido abençoado com os materiais do canal, cara, compartilhe isso para o maior número de pessoas que você puder, se inscreve. É aquele papo de sempre, né? Mas é porque realmente a mensagem que a gente tem carregada é muito importante. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, melhor. Beleza? A gente está continuando a nossa mini de tentar encontrar a melhor maneira da gente se libertar do orgulho, porque o orgulho ele está na raiz do DNA humano. Então, desde o começo, o ser humano já se mostrou orgulhoso, já se mostrou vaidoso. Então, e o orgulho ele acaba sendo o pai de todos os pecados. Então, todos os pecados, todos os erros que eles acontecem na vida do ser humano, eles partem de alguma raiz de orgulho. Até quando a pessoa se vitimiza demais, existe alguma raiz de orgulho ali. No último episódio, se você não assistiu, convido você a assistir. A gente falou um pouquinho sobre como nós podemos realizar obras, mas realizar obras que são pessoal mais do que se entregar em sacrifício pelo próximo. Então, se eu sou pai, eu procuro ser um bom pai, procuro performar como pai para que todos vejam que eu sou um bom pai. E não porque realmente eu amo de coração o meu filho. Isso é muito grave, isso é muito sério. E esse é apenas um dos exemplos que a gente tem para provar isso que eu tô te falando. A gente tá vivendo agora um ano de eleição e você vai ver muita gente fazendo muita coisa, mas com o principal em costas, arrecadar o hype, aproveitar o hype para si mesmo. Só que a Bíblia ela não trabalha nessa perspectiva, muito pelo contrário. E Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele lutou ferrenhamente contra pessoas orgulhosas, que não tinham a ele como o Messias, que tinham a ele como apenas um enviado e que em muitos momentos contestaram a pela qual Jesus expulsava demônios, realizava milagres e tudo mais. E Jesus foi lutando ferrenhamente e ensinou para nós um estilo de vida. Só que o ponto aqui, a gente não vai falar muito sobre o que Jesus ensinou propriamente dito, mas a gente vai falar do que Paulo ensinou. A gente vai continuar aqui no capítulo 2, a partir do verso 5, ele fala o seguinte. Observe que a gente não vai falar do que Jesus falou, mas não tem como falar de evangelho sem colocar, até porque ele é a chave para a gente entender o evangelho. E a partir do verso 5, ele vai dizer o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então, olha só, poucos versos, mas desses poucos a gente poderia fazer 1 milhão de episódios. Só embaixo desses poucos, desse trechinho aqui que eu acabei de ler para você. Observe como é que Paulo ele começa a descrever, né? Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo, nada em prol da sua própria fama, em prol do seu próprio marketing, em prol do próprio like, em prol de angariar mais seguidores. Muito pelo contrário, quando ele vê uma grande multidão, a Bíblia fala que ele se retirava para conseguir orar. Que ele priorizava tanto a relação com o Pai, tanto se abastecer para derramar pessoas, quando ele viu a grande multidão, ao invés de orar, afastou, orou e depois voltou. Então ele era alguém que estava muito pouco preocupado com o que iam pensar dele. Ele trabalha ali em um determinado momento um feedback, uma grande lição de liderança, perguntando sim para os discípulos: e aí, o que estão dizendo de mim? Mas aquilo era para ensinar para os discípulos, para que eles tivessem a percepção e fortalecessem a convicção de quem Jesus era para eles. Eles eram os mais próximos, era eles quem Jesus iria enviar. Então eles tinham que estar com as convicções fortalecidas acerca de quem Jesus é, de quem Jesus era. Aí encaixa nisso que a gente está falando, porque ali era um outro momento, um outro contexto. Então você observa que na vida de Jesus ele nunca fez nada para enaltecer o seu próprio eu, mas sim, a cada palavra, a cada ação saía da sua boca palavras de ânimo, palavras de salvação, palavras de libertação, palavras de redenção. Era esse o foco do ministério de Jesus, tanto que ele declara
que ele não veio para os justos, e sim para os doentes, aqueles que precisam, os pecadores. E ele andou, ele se misturava com pecadores, não a ponto de negociar os seus princípios. Pegou. E isso é a chave daquilo que a gente está tentando estudar aqui hoje. Ele era Deus também, apesar de estar em forma humana, mas ele não se apegou a isso. Ele não se apegou à sua fonte de poder. Ele não se apegou à sua própria essência para conseguir se rebaixar ao nosso nível de humanidade. Você tem noção do que é isso? A gente se apega em tão pouca coisa. Cara, a gente se apega no nosso emprego, a gente se apega na nossa namorado, a gente se apega no noivo, na noiva, a gente se apega na casa, a gente se apega em tanta coisa, velho. A gente se apega em tanta coisa, sabe? E é difícil pra gente quando Jesus vem e pede pra gente deixar alguma coisa. Isso se a gente ouvir a ele, né? E se ouve a ele, lida com desobediência, eu falo por experiência própria. Deus fala pra gente abandonar certas coisas que não são em si pecado, mas estão nos atrapalhando, estão nos tirando foco. E a gente fala, não, quero continuar assistindo essa série, eu quero continuar me vestindo dessa maneira, eu quero continuar estando nesse círculo de amigos aqui, eu quero continuar andando com aquele cara, eu quero continuar andando com aquela mina. Cara, você vai ver o cara que era um baita de um pregador, um baita de um ministro, assim, alguém que tava na igreja toda semana, de repente ele cai. Por quê? Porque ele foi abrindo pequenas concessões ao longo da sua jornada e não deu ouvidos à voz de Deus. É a voz de Deus que traz para nós uma perspectiva de eternidade, uma perspectiva de reino, uma convicção de quem nós somos, de quem ele é para nós. É a voz, cara. É a voz que quebra todo o jugo, é a voz ali que despedaça o jugo, é a voz que traz convicção, é a voz que quebra o orgulho. Só que a gente tá tão extasiado e bêbado com as outras coisas, com as coisas materiais, às vezes até o próprio ministério acaba embriagando a gente. A própria vida na igreja, ele acaba embriagando a gente se ocupa tanto com a obra de Deus que se esquece do Deus da obra. E deixa de lado coisas importantes como a família, por exemplo. Existe hoje uma epidemia em famílias pastorais que dão tudo pelo ministério, mas não se entregam pela sua família. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Cara, quem conseguir ganhar o mundo, mas não ganhar a sua própria casa, perdeu o céu, bicho. Perdeu o céu. Não adianta a gente se entregar na vida da igreja e não fazer a mesma coisa com a nossa família, não adianta. Paulo vai dizer que Jesus, ele não se apegou. Eu acho que é hora da gente não se apegar também. Cara, lute, vai lá, faz teu corre, faz teu trampo. Cara, estuda, se forma, esteja debaixo do propósito de Deus, mas a simplicidade, o caráter de Cristo, ele vem quando eu sou pleno, mesmo sem nada dessas coisas. Se você perdesse tudo que você tem hoje, as pessoas que você tem, pesado isso, né? Se você perdesse tudo isso hoje, cara, pra onde você correria? A gente fala tanto de Jó, mas a gente não percebe que quando Jó perdeu tudo, a primeira coisa que ele fez foi adorar, bicho. Ele falou, não, eu sou um adorador. Ele me deu, ele tomou. Ele estava totalmente, por mais que ele questione Deus ao longo do livro, ao longo do seu relato, ele estava plenamente colocando a sua confiança naquele que pode todas as coisas. Abraão não fez isso de tal modo que o seu filho se tornou um ídolo para ele. E Deus falou assim, entrega teu filho. O teu coração está se perdendo. É isso, não tô falando que você tem que sacrificar seus familiares, pelo amor de Deus. Mas, cara, às vezes você vai ter que sacrificar alguma coisa ou outra. E isso nem é pecado, muitas vezes. Mas é o que tá te distraindo, brother. É o que tá te distraindo, minha querida irmã. E o texto vai continuar dizendo assim, ó. Esvaziou-se de si mesmo, cara. Ah, isso é tão bonito. É bonito, mas é tão difícil de fazer. Você se esvaziar, cara, das tuas ideias, dos teus preconceitos, daquelas opiniões, sabe, pré-prontas. Se desfazer de tudo isso, cara, e permitir que Jesus te ensine o caminho do zero. Que os meus votos para você hoje é que você seja
formatado. Sabe quando você vai e leva o computador que já tá quase nos trancos e você formata, ele fica novinho, porque começa tudo do zero a programação. Zera tudo. Cara, então permita ser formatado por Jesus. Quebra as suas ideias, se questione, permita que ele, na caminhada, no relacionamento, te ensine, te mostre o caminho, te diga o que você deve fazer. E não só isso, o texto vai continuar dizendo: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Acabou. É disso que a gente precisa para lidar com orgulho da maneira correta. Esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se a si mesmo, ou seja, colocou-se na posição de servo, mesmo sendo o rei do universo, aquele que criou todas as coisas, aquele que mantém todas as coisas. Ele lavou os pés dos pecadores, velho. Se ele fez isso, quem somos nós, cara? Para não nos colocarmos como servos, para não servirmos as pessoas. Mas, cara, quando alguém responde a gente torto no WhatsApp, a gente já bloqueia. Sabe, a nossa vida é preciosa demais pra gente se entregar pelo próximo, seja ele quem for. Sem ficar selecionando quem é o meu próximo. Essa é uma das principais chaves para que a gente vença o orgulho. Se você curtiu esse podcast, curtiu esse vídeo, cara, deixa seu like. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder. E a gente se vê no próximo episódio e último dessa série sobre orgulho. Se tem feito sentido, comenta aí o que você tá achando. É muito importante, eu leio todos os comentários. Beleza? E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, paz e prosperidade pra tua vida.